polariza, se a gente não tem espaço para isso, né, para essa multiplicidade de experiências e contextos, como é que a gente vai experimentar a democracia? Né? A gente acaba oferecendo, especificamente nesse ambiente digital, a que muitos têm acesso, a gente acaba oferecendo muito microfone e pouca escuta. Assunto na mesa. Hoje, 10h30 da noite, no Futura. Para iluminar e passar visão, o Prêmio LED chama você para participar da sua seleção. Estudantes, educadores, empreendedores, é o futuro em transformação. Serão 6 projetos e o edital já tá na mão. movimentoled.com.br, inscrições prorrogadas até dia 10 de setembro. O Prêmio LED joga luz na educação. Atenção! Começa agora uma teleaula de Geografia do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 20. Bons estudos! Você sabe o que é isso? Um termômetro. É um termômetro. Serve para? Medir a temperatura do corpo. Vamos medir a sua? Põe aí. Vamos esperar. Esperar agora. Espera mesmo. Joana, quanto vai lá? 36,5. 36,5 também. É isso Se aí. tivesse acima de 36,5, seria o quê? Ah, febre, alguma coisa do tipo assim. E quais são os sintomas da febre? O corpo aquece, fica mole, fica enjoado. Você acha que o planeta está com febre? O planeta está com febre. Por quê? Porque ele está quente, porque ele está cansado. Bom, então lá vão as perguntas. A Terra está com febre e as condições climáticas globais estão mudando? Quais os efeitos das mudanças climáticas e como o buraco na camada de ozônio, a desertificação e a perda de diversidade biológica afetam a vida no nosso planeta? Por que é necessária uma ação coordenada de todos os países para enfrentar os problemas globais? Nesta teleaula, vamos ver que as mudanças globais nas condições ambientais são questões que dizem respeito a todos nós, pois afetam seriamente o próprio futuro da humanidade. Aprenderemos que o efeito estufa é um processo natural, mas que as atividades humanas estão acelerando o aquecimento do planeta e que os sinais desta febre são cada vez mais evidentes. E que a ONU criou o Painel Intergovernamental sobre as Mudanças Climáticas, o IPCC, que reúne cientistas de todo o mundo para analisar e propor medidas que atenuem o aquecimento global. Vamos ver que a desertificação, a escassez de recursos hídricos e a perda da diversidade estão entre os principais desafios ambientais a serem enfrentados pela humanidade. E que isso só pode ser realizado com sucesso através de uma conscientização planetária e de uma ação coordenada, na qual todos coloquem o interesse do planeta acima de seus interesses econômicos particulares. Vamos lá, vamos ver. Aqui, ó, 36,5, perfeito. Que bom que você está bem, né? Porque a nossa teleaula está só começando e a gente precisa saber direitinho que história é essa do planeta estar com febre. É isso aí. Vamos nessa? Vivemos em uma época de mudanças globais nas condições ambientais. Aquecimento global, buraco na camada de ozônio, desertificação, perda da biodiversidade com o desaparecimento de espécies vivas. E essas são questões que dizem respeito a todos nós, pois afetam seriamente o próprio futuro da humanidade. Desde o século XIX, principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, nós consumimos tanta energia, tantos materiais, tantos alimentos, e cada vez mais, que somos sim os responsáveis por uma mudança no ambiente do planeta
de forma muito intensa, muito grande, como nunca a história do nosso planeta viu. Nós geramos muito lixo, muitos produtos que nós descartamos na natureza. Hoje, a natureza já não consegue mais dar conta de limpar, de depurar, de reprocessar todo esse lixo. Curioso, aqui está dizendo que o efeito estufa acontece naturalmente, ou seja, sem a interferência humana. É isso mesmo. Sem o efeito estufa, a atmosfera não teria condições de reter o calor. A vida no planeta Terra seria impossível. O vapor d'água resultante da evaporação dos oceanos e os gases de carbono provenientes da transpiração vegetal e pela decomposição dos restos orgânicos fazem com que a radiação térmica refletida pela superfície do planeta fique retida na atmosfera por certo período de tempo, garantindo as condições mínimas para a existência dos seres vivos. Estes gases têm uma propriedade importante. Eles retêm o calor próximo da superfície, como se fosse um grande cobertor atmosférico. Impede que a superfície se esfrie e mantenha a temperatura acima de zero. O planeta seria congelado sem o efeito estufa natural. O problema é que nos últimos séculos nós temos aumentado a quantidade desses gases na atmosfera e o planeta vem aquecendo. E vem aquecendo numa velocidade tão rápida que vai causar uma série de perturbações que podem afetar, inclusive, a nossa vida a longo prazo. Os sinais de que o planeta Terra está se aquecendo como se estivesse com febre são evidentes. Primeiro são as geleiras de altitude e as calotas polares que estão diminuindo de tamanho a olhos vistos. O degelo, por sua vez, contribui diretamente para a elevação do nível médio do mar, cujas previsões mais pessimistas apontam para mais de 50 centímetros durante o século XXI. A elevação do nível do mar pode trazer consequências desastrosas para as zonas costeiras em todos os continentes. Dá uma olhada, Joana. Isto sim é um problemão, né? E alguma coisa tem que ser feita. Mas muita coisa está sendo feita. Para enfrentar o problema do aquecimento global, a Organização das Nações Unidas criou um painel intergovernamental de mudanças climáticas. Eu sei, é aquele que é conhecido pela sigla em inglês IPCC, não é? Que reúne cientistas do mundo inteiro para analisar e propor medidas que atenuem o aquecimento global. Esse? Eu sei. Foi a partir dos relatórios do IPCC que se formulou o Protocolo de Quioto, que estabelece cotas de controle da emissão de gases de estufa a serem cumpridas até 2012 pelos países industrializados. Os Estados Unidos e o Canadá, que estão entre os maiores emissores de gases de carbono, se recusaram a ratificar os termos do protocolo e se distanciaram dos demais países do globo no que diz respeito ao enfrentamento das causas do aquecimento global. Os Estados Unidos são os maiores poluidores do planeta. A cada dia se transforma em fumaça algo em torno de 20 milhões de barris de petróleo e 25% de todos os gases estufa da Terra. É importante dizer também que os Estados Unidos, que consomem muito petróleo, só produzem em solo americano metade do que necessitam. O resto, eles precisam importar de países nem sempre amigáveis. Portanto, mudar a matriz energética, não depender tanto de petróleo, é um bom negócio, não no sentido ambiental para eles. É uma questão de segurança nacional. Joana, vem cá um pouquinho. Mais aquecimento global? Não, isso aqui é um outro desafio ambiental, a desertificação. Pelo nome não parece ser nada bom. Não é mesmo. O processo de desertificação, isto é, a transformação de terras que foram produtivas em verdadeiros desertos, é um dos grandes desafios da humanidade no século XXI. A desertificação ocorre quando há desmatamento e perda de solo e água, em função do uso inadequado e da contaminação desses recursos naturais. Hoje, há núcleos de desertificação em mais de 100 países do mundo, o que o transforma em um problema global. As perdas de recursos hídricos também são alarmantes, o que está transformando a água em um bem cada vez mais escasso e disputado pelos habitantes do planeta. Ficar sem água. Já pensou nisso? Vamos pensar um pouco. Quando os recursos hídricos escasseiam, o acesso aos recursos naturais fica muito desigual e a contribuição de cada habitante do planeta para a pegada ecológica da humanidade também fica desigual e pode ficar mais profunda. Tão profunda que acaba por comprometer a vida de algumas espécies animais ameaçadas de extinção. Muitas espécies já não existem mais.
e isso compromete seriamente a diversidade biológica, isto é, a biodiversidade planetária. O aparecimento e desaparecimento de espécies faz parte das leis que regem a vida e o universo. É da natureza. Estima-se que mais de 90% dos seres vivos que já apareceram por aqui nesse planeta desapareceram. Então, no laboratório da vida, aparecem e desaparecem espécies, normalmente em eras geológicas. Leva-se milhões de anos para esse processo se resolver. O que tem acontecido de novo e é preocupante é que uma dessas espécies, que ainda não desapareceu, que somos nós, a espécie humana, nós estamos determinando uma destruição, uma depredação, uma devastação da biodiversidade, desaparecendo com espécies que naturalmente não deveriam sumir do mapa ainda. E isso está nos custando caro. Efeito estufa. Buraco na camada de ozônio. Desertificação. Escassez de recursos hídricos. Ameaça à biodiversidade planetária. O avanço da ciência e da tecnologia nos ensina que a sociedade humana é um fator importante de aceleração das mudanças globais que afetam a totalidade do planeta. A consciência de que todos nós somos partes importantes desse processo de mudança é ainda algo que estamos adquirindo. Mais do que nunca, a colaboração entre as nações é uma necessidade de sobrevivência da própria humanidade. Embora alguns governantes das grandes potências mundiais, como é o caso dos Estados Unidos, ainda coloquem seus interesses econômicos à frente dos compromissos maiores com a ecologia planetária. Invariavelmente, os países querem promover o crescimento econômico em detrimento de tudo o mais. Isso não é sustentável. Essa ideia de você maximizar o lucro, obter o maior lucro, o maior ganho financeiro e econômico possível no menor intervalo de tempo, invariavelmente não é sustentável. Portanto, há um falso dilema: meio ambiente ou desenvolvimento? O caminho do meio é que interessa. Desenvolvimento sustentável, onde haja o interesse de promover o social, sem descuidar do ambiental, gerando lucro. O planeta está com febre. E as atividades humanas são responsáveis por essa febre. Pela febre, pela desertificação, pela escassez dos recursos hídricos, pela ameaça à biodiversidade, enfim, pelas mudanças globais que afetam o planeta. E isso tem efeitos danosos para todos os seres vivos do planeta. Sim. Pode ameaçar, inclusive, a sobrevivência da humanidade. Você acha que alguém pode fingir que não tem nada a ver com esse problema? O que você, eu e os governantes do mundo podem fazer? Acho que os governantes atuais deveriam se juntar e trabalharem juntos para conseguir melhorar o nosso planeta. A ação passa sempre por você. Se você não fizer nada, ninguém vai fazer por você. Eu acredito que todos têm que se unir para chegar sempre na melhor solução. É preciso reconhecer que a atividade humana é um dos fatores que explicam as mudanças globais, cujos efeitos podem ser danosos para o conjunto de seres vivos do planeta. As causas dessas mudanças globais só podem ser enfrentadas pela ação coordenada de diversos países, como ocorre nos protocolos de Montreal e Kyoto. A maioria dos países mais desenvolvidos deveriam de se unir e tomem medidas juntos para que todo mundo tenha um mundo melhor. E os países industrializados têm maior responsabilidade sobre o aquecimento global e precisam colocar os interesses ecológicos do planeta acima de seus próprios interesses econômicos. Agora é hora da revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Nesta teleaula, vimos que as mudanças globais das condições ambientais são questões que dizem respeito a todos nós, pois afetam seriamente o próprio futuro da humanidade. Aprendemos que o efeito estufa é um processo natural, mas que as atividades humanas estão acelerando o aquecimento do planeta e que sinais desta febre são cada vez mais evidentes. E que a ONU criou o painel intergovernamental sobre as mudanças